Galera, novamente, estamos muito felizes aí em estarmos no terceiro dia. Como alguns sabem, participaram nos primeiros dias que a gente fez as lives. Infelizmente, a gente teve um problema no YouTube no primeiro dia, por conta do YouTube ter desativado a opção de lives mesmo, e por conta disso a gente acabou não conseguindo fazer nos outros dias. A gente acabou mudando para essa ferramenta, mas independente de qualquer coisa, a gente está testando, vamos ver se essa ferramenta vai ser legal. A gente está fazendo as gravações aqui e vocês vão receber também os links das gravações depois. Quero apresentar para vocês o grande Lameque Oliveira, um cara aí muito gente boa, gente fina, empreendedor na área de TI, tem também empreendido na área de atendimento. Então, quero que você se apresente um pouquinho, Lameque, conte sua história, um pouquinho das suas empresas, para o pessoal conhecer um pouco mais, e depois a gente vai para cima aí no conteúdo. Legal. Olá, pessoal, sou o Lameque Oliveira, acho que boa parte de vocês aí, pelos salves aí, já me conhecem. Eu sou empreendedor de TI, eu sou um dos sócios na Diferencial TI, empreendo lá junto com o Felipe Lucena. A gente começou a Diferencial em dezembro de 2015, e a gente, graças ao muito trabalho duro, graças a Deus também, a gente teve bons resultados, a gente colheu bons frutos, e a gente começou também a falar muito na comunidade sobre empreendedorismo. Hoje eu tenho um curso de empreendedorismo em TI. Já tive o prazer de conversar com muitos dos que estão aqui, que eu estou vendo aqui no chat, trocando ideia mesmo, ajudando, fomentando esse mercado. É um prazer estar fazendo isso junto com vocês da Start também. E a gente, recentemente, há pouco tempo, nós começamos uma iniciativa nova chamada Moxie. Vocês em breve vão ver sobre o branding disso, está bem legal. A gente fez um branding só para trabalhar com Gira e trabalhar com essa consultoria mais na pegada de ajudar as empresas de TI e de outros segmentos de serviço, na verdade, a terem estruturado uma ferramenta de gestão de atividades, tanto para a central de serviços como para projetos. Show, show. Galera, se vocês tiverem pergunta ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade para ir colocando no chat. Eu vou coletando algumas aqui, e aí depois, no final da apresentação do Lameque, eu vou fazer um momento ali para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? O Lameque, você vai apresentar alguns slides, né, Lameque? Fazer a apresentação. Se você não conhece a ferramenta, tem uma parte ali que tem um botãozinho de apresentação, você clica ali para fazer a tela, e durante a sua apresentação eu vou tirar meu vídeo para só aparecer o seu, tá? Aí eu vou ficar ouvindo aqui, qualquer coisa, só dá um toque, beleza? Show de bola, show de bola. Pode mandar bala aí. Beleza, então. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu só trazer isso para cá. E aí, pessoal, vamos lá? Quem já me conhece sabe dos meus pedidos sempre antes de começo de live. Se você está com o smartphone, deixa ele virado aí, põe no silencioso, exceto se você estiver usando o próprio smartphone para assistir, você não precisa desligar o smartphone. Mas deixa ele de lado, põe no modo aprendizado aqui, eu vou me comprometer com você durante esse tempo, então se compromete comigo aqui, principalmente para a gente ter um momento de dúvidas e de perguntas bem direcionado, tá? Então, fica atento aqui. Outro ponto sempre que quem me acompanha já sabe que tem que ter o caderninho do Lameque ali para você anotar as coisas que eu vou falar. É importante que você anote, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui, estou um pouco perdido com essa ferramenta ainda, mas eu já achei aqui. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai começar a bater um papo sobre como que a gente identifica as necessidades do cliente de forma excelente. O primeiro ponto é entender por que a gente precisa identificar essas necessidades. Por que eu preciso identificar essas necessidades de forma excelente? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu pedir para vocês agora, vocês que estão aí assistindo, me mandarem uma proposta de infraestrutura de TI, possivelmente vão ter dois grupos aí. Se eu disser agora, me manda uma proposta de infra de TI, vão ter dois grupos de pessoas. O primeiro que vai dizer, mas espera aí, qual a tua necessidade exatamente? E o segundo grupo que simplesmente vai mandar um orçamento lá e vai mandar algo bem genérico. O fato é que você precisa entender a necessidade para você ter três coisas.
se diferenciar dos orçamenteiros ou dos que fazem TI como commodity. Você precisa se diferenciar deles. Então, entender essas necessidades vai levar você a isso. O segundo ponto é que você fazendo isso, você entendendo a fundo as necessidades do cliente, você pode descartar aqueles clientes que não fazem sentido. Você pode dizer assim, olha, cara, não faz comigo porque o que você está procurando eu não ofereço. E o terceiro ponto, que é o ponto-chave, é o ponto principal, é que entendendo a necessidade e esse cara tendo a ver com o que você faz, você vai conseguir fazer uma oferta precisa para ele, chegando numa oferta mais próxima do irresistível. Então, o que a gente vai ver é como que a gente faz para identificar essas necessidades, uma vez que ela é extremamente importante para que a gente faça uma boa oferta. Beleza? Então, fica atento aí. Eu vou compartilhar minha tela agora, tá? Deixa eu ver aqui. E pronto. Agora vocês estão vendo aqui a minha tela, beleza? Estou com 2 monitores aqui, não estranhe se eu estiver olhando para um lado e para o outro, tá? Então, como é que a gente identifica as necessidades do cliente? Porque como é que a gente faz esse processo? Vamos lá. Tem um cara chamado Neil Hackham, talvez você já tenha ouvido falar dele, e ele diz o seguinte: perguntas, elas direcionam melhor uma venda, porque respondendo uma pergunta, você está convencendo, a pessoa está se convencendo e não sendo convencida. O legal dessa frase do Neil Hackham é que ele mapeou o SPIN na década passada. Isso existe desde a década passada para questões complexas, para vendas complexas. Toda vez que você tem um produto ou um serviço que é complexo de vender, o SPIN vai fazer muito sentido para você mapear, para você identificar a necessidade daquele cliente de forma excelente. Então, o nome é SPIN mesmo. Por que SPIN? Tá? Deixa eu te explicar aqui o porquê SPIN. O primeiro S é de situação, tá? E vamos fazer um exemplo aqui com backup. Vamos fazer um exemplo com backup. Vamos supor que eu quero identificar as necessidades. Eu vendo backup, certo? E eu quero identificar se aquele potencial cliente ele tem a necessidade ou não de um backup. Vamos fazer esse exercício. Como é que eu identifico esse potencial cliente? Primeiro, usando o SPIN, eu vou mapear a situação, o cenário. Quais são as perguntas que eu vou fazer para que eu consiga entender o cenário dele? Isso vai se aplicar em qualquer contexto, tá? Isso não vai se limitar a backup, não. Vou fazer um exemplo com backup, mas isso é expansível para qualquer cenário de venda complexa em que você quer identificar a necessidade do cliente. Então, eu posso começar mapeando a situação dele. Então, como é que você armazena os dados do seu software, fulano? Ele é feito em nuvem ou localmente? E ele vai começar a te dizer. Isso já vai te dar muita informação. E o que eu faço quando eu estou mapeando essas informações é que eu levo um papel em branco. É o meu framework favorito para qualquer reunião com o cliente, seja online ou seja presencial. E eu desenho no papel o SPIN. Eu faço assim, no papel, o SPIN. Tá vendo aqui? Então, quando eu acho a situação que aquele cara se encontra, eu já risco S. Eu achei a situação, põe a setinha para o lado, aqui, e escrevo, ele armazena os dados localmente, HD. Eu já achei a situação. Isso já diz muito sobre o cenário dele. Ele provavelmente ele não tem redundância, ele provavelmente tem uma rotina manual, só que eu quero explorar antes de sair ofertando na cara dele, porque eu não sei ainda se ele precisa. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário. Então, o segundo é o problema. Uma vez que eu identifiquei a situação, uma vez que eu fiz as perguntas para entender o cenário daquele cara, eu começo a mergulhar no problema. Então, esse backup que você tem localmente no HD, ele é feito de forma manual ou automática? E o que eu quero dizer é que se alguém precisa executar uma ação para ele acontecer, ou se ninguém precisa fazer nada e ele vai acontecendo naturalmente. Aí, quando ele faz isso, quando eu faço essa pergunta, ele vai refletir sobre o próprio cenário dele e ele vai me entregar a informação que eu preciso para mapear se ele tem uma necessidade para o meu produto ou não. Se ele responde manual,
já vai acender o gatilho aí na minha cabeça, já vai ligar o alerta de que minha solução tem um potencial fit, se encaixa com ele, certo? Tá acompanhando até aí? Então, eu vou fazer perguntas aqui, eu vou criar um grupo de perguntas que vão me levar a entender o problema. Se ele diz, não, é automático, eu vou explorar mais. Lembra que a forma que a gente vai identificar as necessidades dele é perguntando. Então, eu vou perguntar, como que acontece isso de forma automática? É uma pessoa que executa? Como que é? Ele vai começar a explicar sobre aquela necessidade. Eu sempre vou a fundo no porquê do porquê, para eu poder entender o cenário como um todo, antes de sair jogando. Imagina se eu digo para ele, olha, eu tenho uma solução de backup automático e tal, etc. Aí o cara diz, não, mas eu já tenho automático. E aí, você já barrou ali, você já perdeu munição que você poderia ter, certo? Então, uma vez identificada a situação e o problema, isso é meio que natural, percebe? Nas conversas que você tem com as pessoas, em geral, sobre quando você vai oferecer serviço e tal, quando você começou a montar até o seu produto, seu serviço, você já reflete meio que naturalmente sobre a situação e o problema. É meio que natural você fazer isso. Mas o ponto e a grande sacada do Spin é que você não para por aí. Além de ter a situação, além de ter o problema, você começa a fazer implicações. E esse é o ponto de virada. Porque se ele tem manual, se é local, você pode começar a falar, você concorda comigo que caso essa pessoa esqueça de fazer o backup, você pode perder os dados e informações da empresa? Ah, sim, mas isso nunca acontece. Ok, mas se acontecer, qual que é o prejuízo? Vamos refletir aqui sobre isso. E aí você começa a fazer a pessoa, ela chegar na própria conclusão de que ela precisa daquela solução, no lugar de simplesmente estar ofertando coisas. A jornada de compra das pessoas mudou. E aquele negócio de anúncio, de propaganda, de publicidade o tempo todo, ele meio que queria uma proteção da pessoa assim contra vendedor. Então, a forma de você quebrar, entrar nisso aí, é você entendendo o cenário dele como um todo e realmente ofertando uma solução que faz sentido. Porque antes de ofertar a solução, quando você pergunta e tenta fazer essa primeira implicação do você concorda comigo, caso a pessoa esqueça de fazer, você pode perder os dados. E o cara já vai e diz, não, mas ela não vai esquecer. Opa, encontrei uma resistência ali. Ele tem uma crença ali de que a pessoa não vai esquecer. E você pode perguntar, mesmo, por quê? Nunca aconteceu de esquecer? Nunca aconteceu e tal. Com que frequência vocês testam esse backup? Aí você já vai levantando outras potenciais implicações. A ideia da implicação é que você faça as perguntas que desdobrem os problemas que você já achou. Certo? Se ele é manual, você desdobra para um ponto. Se ele não é diário, você desdobra para outro. Você vai fazer perguntas que levem ao desdobramento dos problemas que você achou. Essa é a ideia. Por isso que o legal do Spin como metodologia para identificar as necessidades é que você vai ter um passo a passo para guiar a sua conversa. Okay? E o último ponto, não menos importante, pelo contrário, ele é talvez o ponto mais importante do Spin, é a necessidade de solução. Então, depois dessa conversa com ele, você tem que fechar. É importante que que para você o backup seja feito de maneira automática, diária, em nuvem. Você vai fazer perguntas que vão fazer ele identificar os benefícios relacionados à solução daquele problema. Então, e não necessariamente vai ser na ordem, tá? É Spin só para ser fácil de você lembrar. Normalmente você vai começar por uma situação, vai ver um problema, já vai implicar, volta para outra situação, porque você está mapeando muitas vezes um cenário de infra como um todo. Então, esse ciclo de Spin é só para você se orientar na sua conversa, mas ele pode você pode ficar pulando, você pode falar perceber primeiro um problema, já explorar a implicação e tal. Mas o importante é que você não saia da conversa sem implicar e sem fazer ele perceber a necessidade de solução. Porque se ele não percebe a necessidade de solução, vai ser só um preço na frente dele, tá? Eu usei o backup como exemplo, mas a gente, ao longo dessa conversa aqui, eu quero explorar um pouco mais outras situações com vocês. Mas
o SPIN como metodologia para identificar essas necessidades, ele vai te ajudar a mapear a situação do cliente, identificar o problema, fazer ele perceber a necessidade, você vai conseguir implicar. Mas tem alguns erros comuns cometidos pelos principiantes no SPIN, na hora de levantar, de fazer o levantamento de necessidade. Quais que são esses erros? O primeiro erro é ser raso ou superficial na condução da conversa, e aí água rasa vai dar problema. Por que isso? O que é ser raso e superficial? Vamos pensar no exemplo de Firewall Web Filter aqui. Vamos pensar num exemplo. Vamos pensar que o cliente ligou para você, um prospecto ligou para você e disse: Lameck, eu quero um Firewall. Eu quero um Firewall e tal. Manda para mim uma cotação de Firewall. Eu posso simplesmente desligar o telefone e mandar uma cotação para ele. Mas eu vou ser só mais um commodity na frente dele para ele tomar uma decisão. Eu vou ser só um e-mail sem relevância alguma na frente dele. É como se fosse aquele cara que... aquela menina que passou bonita, todo mundo olhou para ela e pronto, e todo mundo olhar para ela. Não vai ter relevância nenhuma você simplesmente olhar para ela. Como é que você faz para conduzir essa conversa? O que é que eu faço? Cara, por que você precisa de um firewall? Por que você quer um firewall? Aí o cara disse: é porque eu quero fazer um bloqueio de acesso no site aqui. Ok. Talvez o melhor para ele não seja nem um firewall, seja uma solução de web filter. Ou talvez não. É mesmo? É só isso que você quer resolver? Cara, me conta como é que está a tua estrutura hoje de segurança de dados. Aí ele vai começar a falar um pouco sobre isso. Muitas vezes o cara não sabe, você vai ter que fazer perguntas muito direcionadas e específicas, e o segredo é ter essas perguntas em planilha, tá? O segredo é ter essas perguntas em planilha. Eu tenho as perguntas de situação, problema e implicação e necessidade de solução numa planilha. Eu conduzo a conversa de forma natural, não vou lendo as perguntas, até porque você não pode ser um robô, mas com o tempo você vai pegando, vai tendo essas perguntas já meio que na cabeça, mas se você para antes para organizar essas perguntas, é muito melhor. Então você faz, cara, mas por que você precisa de um firewall? Eu preciso fazer bloqueio de acesso aos sites aqui da empresa. Poxa, mas é só isso que você precisa? Cara, não, é só isso. Você está querendo fazer o bloqueio por quê? Esse bloqueio vai ser 100% do horário? Como é que vai ser? Você começa a dar parâmetros ali e o lead vai te passando essas informações para vocês fazerem a oferta ideal. Então, você pode ofertar um Firewall, pode ofertar um Web Filter, mas depende do cenário do cara. Depende do que ele vai precisar. Então, é importante que você pergunte. Esse é o grande segredo. E como identificar necessidades, eu responderia: pergunte. Mas, de forma excelente, encaixe o SPIN nesse discurso. Entende? Faz as perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade de solução para ele. O Henry Ford ele fala uma coisa seguinte: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. É bem verdade. Eu acredito que o Henry Ford foi um baita empreendedor e com certeza ele tem razão nessa afirmação. Se ele tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Talvez, mas só tem uma forma de saber: perguntando. Então, primeiro, a gente não sabe se elas realmente responderiam isso porque a pergunta não foi feita. Segundo, pode ser feita uma outra pergunta depois dessa: por que você precisa de cavalos mais rápidos? Entende o nível que você chega de detalhe? Por que você faz isso? Para você se destacar, para você se diferenciar, para você fazer a oferta ideal. Muitas vezes, o cara vai estar analisando 2, 3, 4 propostas e ali na negociação, essas informações que você levantou, elas vão ser fundamentais. Porque você vai dizer: não, vou fechar com esse que é mais barato. Olha, mas essa solução ela só oferece web filter. Você, além do web filter, você queria estruturar uma proteção aqui. Então, essa solução B que eu estou te oferecendo é melhor do que essa A que você recebeu. Então, é gerar munição para que você feche as portas de objeção no futuro também. Okay? É um erro comum. Eu vejo esse... treinando a equipe de vendas, eu vejo que conversando com o empreendedor, eu vejo que os caras são afobados e querem apresentar logo solução. É como se fosse meio que
quisesse fazer aquela brincadeira do Bombril, sabe? De quando vai fazer propaganda, qual é a marca que oferece, não sei o que lá, você tem que responder Bombril. O cara tá tão afobado em responder, em mostrar o produto, em apresentar logo a solução, que perde informação, sabe? E muitas vezes objeções que ele vai levantar, você não vai ter como, você vai ter controle do processo. Então, para que você tenha o controle da identificação da necessidade, você precisa ter calma. Você precisa se controlar, você precisa se acalmar e se controlar. Para seguir, entender. Eu só mostro uma solução para ele depois que eu sei exatamente como é que eu vou ajudar esse cara. E além disso, além de entender como eu vou ajudar, entendendo todo o contexto dele, eu vou ofertar algo que apenas eu tenho. E aí entra no campo do serviço, né? O legal do serviço é isso. É que você pode ofertar algo que tem o mesmo nome, mas que vai ser totalmente diferente. E aí no mapeamento de serviço, você tem que levantar as necessidades, que não é um pastel na feira que o cara está pedindo, não é commodity que é igual em todo canto, sabe? Por isso que você tem que levantar, para você mapear essas informações com elas, oferecer o melhor produto, se diferenciar, não ser tratado como um commodity, e também ter argumento na hora do fechamento. Porque o spin, ele vai se encaixar dentro do teu processo de vendas. Como é que ele se encaixa dentro da jornada do lead? Vamos pensar a jornada do lead como um todo, para a gente ver onde é que o spin vai se encaixar. Para a gente chegar em toda a reunião. E aí, qual é a necessidade e tal? Vamos lá. Primeiro, essa pergunta nem é válida, né? Qual a tua necessidade? Ele vai dizer cavalos mais rápido. Aí você começa o porquê, né? Você tem que fazer perguntas que realmente extraiam essa informação. Deixa eu pegar aqui o desenho aqui. Vamos desenhar aqui. Então, vamos pensar na jornada do lead, tá? Esse aqui são os canais de entrada da tua empresa. Pode ter vários canais, tá? Eu coloquei 2 só aqui. Você pode ter canais parceiros, você pode ter N canais. Mas eu coloquei os 2 mínimos ali tradicionais que a maioria das empresas de TI costumam ter. O processo inbound. O processo inbound, para quem não sabe, é quando você cria uma landing page lá com informações, ou cria um conteúdo, pede para o cara deixar dados, e aquilo ali vai alimentando informação para ele seguir um fluxo, até ele levantar a mão e dizer, opa, eu quero falar com você, eu quero saber mais sobre seus produtos. Essa jornada do inbound, tá? Eu faço isso bastante no meu canal, eu uso o meu canal como uma ferramenta de inbound, eu uso o meu blog como uma ferramenta de inbound. Eu estou o tempo todo falando das necessidades lá do cliente, dos problemas deles, dos problemas que eles têm, e trazendo eles para esses funis. O spin, ele não vai se encaixar necessariamente aqui no inbound, tá? Ele vai se encaixar dentro desse funil aqui, desse processo. Por quê? Não tem problema nenhum você usar spin no inbound, tá? Eu não estou dizendo isso não tem problema nenhum. Inbound também é uma venda consultiva. É uma venda consultiva, uma venda que você vai conversando ali com o cara para levar, não tem problema nenhum. Como é que eu uso? Mas como é que eu uso, tá? Eu uso ele na jornada de pré-venda e da venda ativa, daquela venda cold call mesmo, ligação fria, aquele negócio bruto e antigo. Eu amo isso. Ainda é um jeito que eu acho muito massa de vender. É um jeito que traz resultado também. Eu acho que as duas estratégias são ótimas, tá? Em resumo, é isso. Então, como é que funciona o processo? Eu tenho até, inclusive, uma live completa falando sobre esses 2 funis e tal. Você pode procurar lá no meu canal. Agora, como é que o discurso de levantamento de necessidade ele vai se encaixar? E aí você vai ver que você vendo todo, você vendo o big picture aqui, você vendo todo, você vai entender por que é tão importante fazer isso. Vamos lá. Primeiro, a área de inteligência vai levantar informações ali de possíveis clientes e tal, e vai passar para a área de pré-vendas. Às vezes é a mesma pessoa que faz isso, pode ser essas duas situações aqui, podem ser uma pessoa só, é só para fins didáticos que eu estou separando aqui. Tá? Mas aí você, primeiro passo, levantamento de leads. Vai lá procurar no Google, no Facebook, no LinkedIn, vai procurar esses leads, esses caras que se encaixam com o teu perfil. E aqui na pré-venda você vai começar a fazer ligação. Ligação. Então, oi fulano, tudo bom?
eu trabalho aqui na Diferencial TI e tenho ajudado empresas a estruturarem melhor a forma como elas organizam as atividades. Tenho ajudado empresas como a Manco, Burger King, Blend IT, e queria conversar contigo sobre a empresa Mangue Bike e sobre como vocês têm feito isso hoje. O cara vai dizer se tem tempo, se não tem. Normalmente ele não tem tempo ali, mas eu tento puxar um pouquinho de conversa, gerar um pouco de valor e dizer, cara, qual o melhor horário para eu conversar contigo? Qual o melhor horário para eu conversar contigo? E aí eu vou marcar essa reunião. Nessa reunião, eu vou com meu cinturão do Batman, e dentro do meu cinturão do Batman vai estar o Spin, como um framework, como uma metodologia, para eu organizar, para eu conduzir a conversa de forma a entender a necessidade. Eu só saio dessa conversa depois que eu entender a necessidade. Não tem jeito, não tem negociação. Eu só saio depois que eu entender a necessidade. Porque aí eu vou montar uma proposta para a necessidade dele. O que você acha que é mais customizável? Alguém que simplesmente sai mandando orçamento ou alguém que entende e sabe o que está resolvendo? Há um alinhamento de expectativa entre o que está sendo solicitado e o que está sendo ofertado. Então, é nessa reunião aqui em que eu vou rodar o Spin. Tá? É nessa reunião aqui. Rodei o Spin, eu vou preparar a proposta para apresentar a ele e aí sim conduzir para o fechamento. Beleza? É só isso que eu uso como metodologia? Não. Além do Spin, eu uso um outro framework. O Spin é uma metodologia, tá? Tem um livro do Spin Selling lá do Neil Hackham. Esse foi o cara que começou essa pesquisa financiado pela IBM na ideia de como melhorar as vendas, já que as vendas eram complexas. Já que estavam vendendo algo complexo. Algo que muitas vezes o cliente não sabia que precisava. O Spin surgiu com essa ideia. Muito semelhante ao que acontece com infra, né? Muitas vezes o cara não sabe o que ele precisa, ele não consegue tocar, não é feito... não é feito um software que é um pouco mais palpável, sabe? Então, o Spin ele cai como uma luva dentro de quem oferece serviços gerenciados. O outro framework é o GPCT. O GPCT ele vai ser um framework que a gente vai trabalhar um pouco mais as informações. Deixa eu pegar um papel em branco aqui para a gente poder desenhar isso aqui. Fazer o seguinte, gerar um slide em branco aqui para a gente usar o GPCT. Um slide em branco. Pronto. GPCT. Qual que é a sacada do GPCT? Então, o GPCT ele vai entrar no segundo momento da conversa, tá? Para eu entender quais são os goals, os objetivos, como que esse cara tem, qual o planejamento para ele atender esse objetivo, quais os desafios que ele já encontrou tentando resolver esse problema. Qual que é a timeline dele? Como é que ele está pensando? Ele precisa disso para hoje? Como é que ele está vendo isso? E aí eu vou ter também o BACI. O que é isso? O BACI? É budget. Esse cara tem budget para pagar o projeto? Quanto que ele está pensando de orçamento? Ele tem autoridade? É ele que decide? E aqui, consequências positivas e implicações negativas. É o seguinte, se esse projeto não for para frente, o que acontece de implicação negativa? Se esse projeto for para frente, o que vai acontecer de coisa boa? Isso é muito bom para quando o cara vai correr e dizer, não, às vezes pode chegar esse projeto, mas, poxa, esse projeto de virtualização de servidores era justamente para você conseguir alta disponibilidade e etc, etc, etc. E você disse que estava estruturando a operação em torno da alta disponibilidade. Como você vai resolver isso agora? Entende? Levantar as necessidades é para você sair fechando essas objeções. Aqui, ó, esses três aqui, o timeline, o budget e o authority, é perfeito, porque se o cara tá falando contigo hoje, já diz, não, eu tô vendo orçamento pro ano que vem e tal.
você já pode pensar quais são os gatilhos que eu posso gerar de urgência nele, ou eu desacelero um pouco isso aqui, já que é para o ano que vem, e não fico correndo como um doido e colocando aquilo no meu forecast, na minha previsão de vendas. O budget, esse cara está com expectativa de quê? Ele está com expectativa de gastar quanto? Ele já tem algum orçamento? No fornecedor anterior dele, quanto que ele tinha mais ou menos de orçamento? Para eu saber se a ideia que ele tem de budget é próxima do que eu ofereço, ou se eu vou ter que setar mais, explicar mais para ele sobre, para convencê-lo mais acerca do produto, entendendo mais a necessidade dele, para levantar esse budget um pouco mais para cima, essa expectativa de orçamento. Outro ponto ele tem autoridade para resolver isso. A forma que eu uso para perguntar essas coisas não é assim, qual é o teu budget? Ou, você tem autoridade para aprovar isso? Não. Eu pergunto o seguinte, cara, o teu último fornecedor disso aqui, como que estava, vocês usavam que ferramentas? Vocês usavam AWS, usavam Azure? Como é que estava em relação a custo? E aí eu sinto se o cara vai abrir mais ou não. Então, esse ponto, você vai ter que sentir um pouco mais o lead e como é que ele está. E aí, dependendo da empresa, quanto maior ela for, mais fácil você arrancar essa informação, porque quanto maior a empresa, você já tem um orçamento destinado para isso? O cara vai dizer. No authority, na parte da autoridade, se ele tem autoridade ou não, eu pergunto. Na última vez que teve um projeto de TI semelhante a esse, qual foi o ciclo de aprovação? Como é que foi? Até para eu ter uma noção de tempo que ele leva para aprovar as coisas. Então, eu levanto essas informações para justamente o meu processo de venda ele ser cadenciado. Eu levanto essas informações de necessidade porque ela vai me ajudar em prever quanto de receita vai entrar, ela vai me ajudar a fechar as objeções, ela vai me ajudar a fazer a oferta ideal. Esse Goals e Plans, perceba que ele é muito parecido com a situação do SPIN e o Challenge com a parte de problemas. E o Implicação e necessidade de solução, eles vão estar aqui dentro. E o TBA é o que entra de novo no GPCT, tá? No framework. Eles são frameworks, o GPCT, ele foi feito pela HubSpot, e ele é um framework complementar, tá? Eu uso os dois. E é assim que eu uso e faço para mapear as necessidades dos clientes de forma excelente. Legal? Estou de volta aqui. Conseguiram entender aí a ideia? Opa, tô voltando. Sensacional, hein? Galera, alguém tem uma dúvida específica? Se alguém tiver, pode mandar. Eu acabei colocando também no nosso YouTube, porque consegui mandar para lá, e aí vai ficar lá também. Teve uma galera que começou a assistir por lá também. Mas, de qualquer forma, muito bom. Quando a gente fala de métodos de vendas e métodos de prospecção, a gente muitas vezes... Só deixa eu tirar o som aqui. Peraí, a gente muitas vezes... eu tenho percebido, né, principalmente no mercado de prestação de serviços de TI, que poucos ainda utilizam e pouco se fala sobre a questão tanto de utilização de algumas metodologias de vendas no que diz respeito ao outbound e inbound, e também pouco se fala sobre inbound e outbound. Então, para começar, a gente explicando os termos para que a galera que ainda está meio perdida com essa questão de outbound e inbound, explica um pouquinho o que é o inbound e o que é o outbound, porque daí a gente consegue entrar na conversa mais fácil com a galera. Vamos lá. Você, como empreendedor, como alguém que trabalha ativamente na parte de vendas de empresa de TI, você que trabalha nessa parte de levantando as necessidades, entendendo como é que esses prospectos pensam para fazer a oferta ideal, você precisa de canais de atração e de venda, certo? Você pode ter N canais. Antigamente, você usava muito TV, anúncio, e ao longo do tempo, a gente foi tendo outros canais, foi criando-se outros meios de venda. O outbound é aquele processo um pouco mais parecido com o clássico, de você pegar o telefone, fazer ligação, ter equipe de vendas ali, tem um gestor lá de vendas, e o pessoal ligando ativamente, prospectando pessoas que não necessariamente conhecem você,
e gerando valor ali nas ligações e colocando ele dentro de um funil específico, de um processo específico para gerar a venda. O inbound, ele vai ser um processo em que você faz a atração do cliente, faz ele vir até você. Exemplo, ninguém vai digitar no Google diferencial TI. Ninguém vai fazer isso. Mas às vezes o cara está pesquisando sobre software de gestão de Service Desk, sobre ágil, sobre virtualização de servidores, que são palavras-chave que a gente mapeou que o nosso persona busca. Então a gente faz o processo de atração dele vir até nós através do Google, YouTube, Instagram, pode ser esses meios. Eu sou velha escola, eu sou mais blog e YouTube. É de onde mais eu trago a atração do inbound. E aí você vai fazer essa atração através desse meio, fazendo o cliente chegar até você, tá? Essa é a diferença de uma forma bem básica. Show. Ainda a gente tem algumas dúvidas que estão surgindo aqui, mas acredito que eu vou compartilhando um pouquinho também, a gente vai batendo um papo. Aqui na Start a gente faz parte de inbound e um pouco de outbound também, há mais ou menos 5 anos aí, e a gente tem percebido que desde o tempo que a gente tem feito, poucas empresas de TI começaram a praticar a questão do inbound. Basicamente, para o pessoal entender, gente, o inbound marketing, como o Lameck explicou, é você criar conteúdos na internet, conteúdos digitais, e para que as pessoas busquem, através de suas dúvidas e necessidades, encontrem a sua empresa, o seu artigo, e com base nisso ela veja e caminhe no processo de compra mais rápido, tudo de maneira online. Então, a gente desenvolveu esses conteúdos ao longo dos anos, fomos fazendo, criando e-books, criando webinars como esse, por exemplo. Só que a gente tem visto ainda poucas empresas de TI, né, investindo ativamente nessa questão de conteúdo. Fala um pouquinho da sua experiência e até não precisaria falar de resultados, vamos dizer assim, financeiros, mas resultados práticos. O que o inbound, por exemplo, e tanto a utilização do SPIN como uma metodologia para identificar as necessidades de maneira mais fácil, como que isso gerou resultados práticos na diferencial, por exemplo? Vamos lá. Depois que a gente colocou o SPIN, GPCT como método, a gente conseguiu 283% de resultado a mais em vendas. O que a gente vendia, a gente conseguiu crescer 283%. Tiveram outras medidas, obviamente, nisso aí, mas foi uma das coisas que colaborou para esse número. No inbound, uma das coisas que mais ajudou foi ter lead chegando todo mês. Todo mês chega lead levantando a mão para procurar a gente, para fechar, para querer uma proposta e tal. Mas também é legal que o processo do inbound ele retroalimenta o outbound. Muitas vezes o cara que eu estou falando outbound ele não está pronto para fechar comigo. Às vezes o cara acabou de abrir empresa, ele tem uma pessoa lá, então ele não é fit ainda comigo, mas eu já posso direcionar ele para um conteúdo de algum problema que ele está tendo ali com TI, para ele já ir associando a minha empresa à TI. E isso é muito bom. Isso ajuda o pessoal do outbound, quando você tem inbound, a jogar o lead para um funil de nutrição, por exemplo, enquanto esse cara vai ficar ali até ele se encaixar com o que você está procurando. Mas teve um resultado prático que foi muito engraçado, que foi o seguinte: a gente tinha feito uma visita numa empresa, tinha conversado, eles tinham ligado para a gente, estava com um problema lá, e aí o Felipe, que era responsável pela operação na época ali, ele conversou com o pessoal para entender o problema técnico a fundo. E aí ele orientou dizendo alguns recursos de virtualização que resolveria. E na época, a TI desse cliente disse: não, mas virtualização não funciona. Começou a colocar terra na ideia de virtualização. E aí o Felipe falou: digita aí no Google, virtualização de servidores. Vê qual é o primeiro artigo que aparece. E apareceu um artigo nosso. E aí ele falou, né, a gente entende o que a gente está falando. O Google, inclusive, reconhece isso. E aí acabou fechando a venda lá e foi bem legal. Isso que aconteceu, né? Então, as 3 coisas que eu mais lembro assim de cara é número, aumentou o número,
e isso deixa qualquer empreendedor feliz. Aumentou a autoridade, a imagem da gente, e criou um espaço, respeito o espaço de quem está pronto para comprar ainda. Tudo bem, ele não está pronto para comprar ainda, ele pode se envolver com a marca sem ser o momento dele comprar ainda. Entendeu? Show. Exatamente isso. E uma coisa que muitas vezes eu acabo percebendo também é que o pessoal acaba tendo muita dúvida quanto a como começar, né? E uma coisa é clara, o Google, quando você quer ranquear seu blog, começar a colocar seu nome lá, fazer crescer os resultados orgânicos da sua empresa, primeiro, é longo prazo e você cria autoridade ao longo do tempo. Se você precisa de resultado mais ágil, resultado mais rápido, tipo, preciso fazer 4 vendas nesse mês, outbound é a melhor opção. Exatamente. Né? Não sei se você concorda, né? Concordo plenamente, sim. O inbound, quando estava conversando com um aluno meu, hoje a gente conversa falando sobre estratégia, e o ponto que a gente entrou foi justamente inbound e outbound. E eu disse, cara, massa que a gente desenhou lá junto a estratégia de inbound dele, e eu disse, ó, cara, mas isso aqui precisa de tempo, tá? Isso aqui vai levar tempo para trazer os números. E aí ele falou, o quê? 90 dias? Eu disse, não, cara, 1 ano. Isso aqui é 1 ano, isso aqui é estratégia de 1 ano. Inbound vai ser estratégia de resultado de 1 ano. Você está plantando hoje para colher lá na frente. Aquela, assim, estou colocando agora para daqui a 1 ano começar a ter o negócio girando. A gente conseguiu o resultado de inbound em 6 meses. Mas não é comum isso. E no outbound é quando você tem que estar o tempo todo dando gás ali nos leads, é mais trabalhoso, mas você tem resultado mais rápido, né? Show. Teve uma pergunta aqui do Daniel, que, aliás, é um cara sensacional, que a gente tem criado uma amizade grande aí, nos grupos que a gente participa, e ele fez a seguinte pergunta. Lamek, com relação ao cold call, como ganhar a atenção de quem atende para buscar a reunião? E essa reunião você faz normalmente presencial ou online? Tá. Como eu faço essa reunião, eu faço online, tá? Mas depende do negócio. Depende do negócio. Tem negócio que vai dar... O negócio do ticket, né? Do tamanho Exatamente. do ticket. Depende se você está falando de conta enterprise. Eu já fui vendedor de outside mesmo, de rua, de estar no... que era uma conta enterprise, eu ia lá, sentava com um VP, conta gigantesca. E eu faço hoje, praticamente hoje, tudo que sai da diferencial da Moxie é online. Se for presencial, é porque o cara disse assim, eu vou fechar, vem aqui só para a gente acertar detalhes. Então, ele já sinalou, ele disse assim, eu vou fechar. E aí, a gente vai acertar os detalhes. E como é que eu faço para ganhar atenção dentro da ligação? Falando do que ele gosta. O que é que gera interesse para o cliente? É isso que eu falo. No Brasil, você ainda tem que ter um pouco ali tem que ter um rapport mais tropicalizado, digamos assim. O rapport gringo é o que eu mais gosto, que é assim, cara, eu tenho ajudado fulano e fulano teve 90% de resultado, tem um cliente meu que agora faz 200 vezes mais atividades do que ele fazia antes, porque ele fez minha consultoria. Eu gosto mais desse, inclusive, quando o vendedor me aborda, eu já falo, cara, me diz aí como é que conseguir me ajudar. Assim, o que é que tu tem... Não fica com muito... Não fica muito... Lero. E eu acho que o Brasil está adotando essa cultura. A gente tem... Aos poucos, o Brasil está adotando essa cultura. Mas hoje no Brasil tem que misturar um pouquinho ainda desse rapport mais tropicalizado com os resultados, tá? Mas, vamos lá, meio de chamar atenção. Mas, cara, eu estou preocupado com a empresa porque... Pelo que eu vi aqui, vocês estão correndo o risco de perder todos os seus dados. Essa é uma forma de chamar bastante atenção. Agora, se você é capaz de segurar esse cara, depois chamar atenção, aí é outro ponto. Você tem que cumprir aquela atenção que você chamou, entendeu? Então, pensa sobre depois de fazer rodar spin com a galera, entender necessidade, você vai ver algo em comum. Você vai ver um problema em comum daquele teu persona, do teu buyer persona, né? Para quem que a gente vende? E um grande erro que empreendedores de MSP cometem atendo todo mundo. Eu atendo empresas.
Aí tá, empresas onde, que fazem o quê, com quem que você conversa. Quanto mais você nichar, melhor. Porque quando você acha um nicho, você vai vender para aquele nicho, você vai falar a língua daquele nicho, e você vai conseguir atender as necessidades e demandas daquele nicho. Então, quanto mais você nichar, mais fácil vai ser você chamar atenção, mais fácil vai ser você chamar o pessoal para conversa, entende? Legal. E exatamente isso. Quando você tem que a gente chama normalmente de ICP, né, que é o perfil ideal de cliente, quem eu quero atender e não quem eu acho que devo atender porque o cara vai me pagar, mas quem eu quero atender, você consegue alinhar o seu discurso, né? O seu discurso de venda, ele fica muito mais ativo e o teu cliente, ele vai olhar e falar assim, caramba, você é uma autoridade nesse setor porque você atende esse público. Então, ao mesmo tempo que você consegue fazer isso, automaticamente você vai conseguir aumentar o teu ticket porque o cara vai enxergar mais valor na tua proposta. Né? Exatamente. Então, não fica naquela ideia de que, poxa, eu atendo todo mundo, então eu cobro menos, porque né, o cara não tem grana para pagar. Mas quando você consegue gerar essa autoridade por conta do público que você atende e do discurso que você tem, receita no teu fluxo de caixa entrando lá. Né? Uma coisa também que é interessante a gente falar, e aí já é uma dica mais prática para a gente ir lá e fazer, né? Por exemplo, já que outbound é algo que é mais rápido, é curto prazo, tiro curto, e eu preciso fazer venda para começar a crescer minha operação e até trazer gente, primeira pergunta, normalmente, no processo que você iniciou na diferencial, você que começou ou você contratou uma consultoria, uma empresa, uma pessoa para cuidar disso? E segunda parte, né, da pergunta se, dependendo do que você fez, como que você enxerga a importância dos diretores participarem desse processo? Legal. Primeiro de tudo, eu vim de vendas, então eu precisava começar, eu precisava fazer isso. Eu vim de vendas e era aquela venda cascuda mesmo, de ter 3.000 linhas lá no Excel e sair ligando para fazer número ali, para vender, para bater resultado. Então, aqui na Diferencial, fui eu que implementei o processo de venda e ele foi amadurecendo ao longo do tempo. Primeira coisa que a gente ofertou na época era muito diferente, hoje talvez seja mais igual a todo mundo. Mas lá em dezembro de 15, ali, final de 15, mais ou menos, era pouca TI que estava fazendo isso. Os caras ofereciam um pacote com tudo de TI. E a gente já tinha a ideia de separar por serviço, ó. Backup, firewall, servidores, suporte ao usuário. Então a gente já segmentava isso lá. Mas ainda era uma venda um pouco imatura ainda. E aí a gente foi fazendo o número, mas a gente via que precisava melhorar. Então a gente sempre faz isso, a gente tenta alguma coisa, avalia se deu certo ou não, se deu errado, descarta, se dá certo a gente investe mais. Então a gente começou fazendo da gente mesmo. Depois a gente começou a consumir mais conteúdo do que a gente poderia melhorar, e aí a gente foi achando soluções que poderiam ajudar a gente no processo. Aí depois a gente tem uma fase que a gente, mais na frente, já quando a gente já tinha número e queria formar a equipe, aí a gente contratou uma consultoria para formar a equipe, porque eu não queria perder tempo formando a equipe de vendas, entendeu? Eu participei do processo de formação. Você já tinha o processo alinhado e só deixou alguém cuidando. O que eu quero é isso aqui, a consultoria veio para formar o pessoal, e o pessoal foi fazendo venda, e eu fui olhando os números ali, vendo como é que estava a coisa. Show. E a importância de participar, cara, ele tem que estar envolvido. Sim, o diretor tem que estar... O senhor tem que estar envolvido com venda. Tem que estar envolvido com venda ali. Ele tem que estar olhando o número de venda que a pessoa está trazendo e tal. E ele tem que estar envolvido como é que a empresa dele põe cliente para dentro, né? A gente tem visto muito, né, agora que a Start está atuando muito forte com prestadores de serviços, e eu tenho visto muito que muitos empreendedores de TI ainda têm aquela linguagem técnica e têm receio de sair para o mundo das vendas, né? E a gente sempre fala, cara, se você não vender o teu próprio negócio, quem que vai vender por você, né? Se você não conseguir vender nem os seus serviços, nem o porquê do cara trabalhar na sua empresa, como que você vai conseguir vender um serviço para o teu cliente, né? Como que o teu cliente vai enxergar valor na tua empresa? Então, primeiro ponto,
o cara que for dono do negócio, primeiro, se você quer ter sua empresa grande, crescendo, com uma receita legal, que, poxa, traga uma saúde financeira para sua família, para sua vida, você precisa começar a vender, né? Ou se você decidir que realmente eu não tenho condições algumas de vender, contrate alguém, toque esse negócio, porque você precisa que o negócio cresça, né? Um ponto que eu tenho conversado muito entenda se você é empreendedor, você quer ser autônomo. Se você quer ser autônomo, tudo bem você ficar sem vendas ali, deixar um cliente aqui e acolá, mas se você quer empreender, formar uma empresa, você não vai conseguir fazer isso sem vendas. Não, e outra, né? Precisa ter visão de negócio, porque se você não tiver visão de negócio de que os 4, 5 clientes, poxa, tem cara que está satisfeito com 5, 6 clientes. Não é assim, cara. Você tem que ter uma visão de negócio para crescer, né? Gerar impacto. Mais um último ponto aí para a gente tratar, que a gente já falou de itens bem práticos, aliás, que o pessoal com certeza vai pesquisar. Um outro ponto também que você chegou a falar, e eu vou mandar depois o link para o pessoal nos grupos e via e-mail, que é o livro também sobre spin selling. Mas para a gente encerrar, poxa, o pessoal fala muito de que, beleza, eu preciso vender, mas por onde eu começo? Porque na minha região, eu estou numa região que é muito difícil fazer venda, porque o público, os meus clientes, o pessoal que é de contabilidade, que é de advocacia, eles têm uma mente pequena, eles não entendem o serviço que eu presto. Eu estou numa região que se investe menos em tecnologia, em segurança. Eu ouço muito isso de empreendedores, né? Estou numa região um pouco mais distante, por exemplo, dos grandes centros, mas regiões interioranas, então acaba se tornando difícil a venda, ou, na realidade, a venda é difícil porque o empreendedor ali não está indo até lá mesmo. Mas, na sua visão, por onde começar? Por grupos de networking, por grupos de BNI? Galera, acho que o Lamex saiu, né? Estou de volta aqui. Voltou? Até onde você ouviu? Eu vi até a parte que estava falando sobre o empreendedor de TI. Pronto. Daí eu não vi mais. O que eu estava dizendo é o seguinte, muitas vezes os empreendedores eles têm dificuldade, estando numa região ou numa localização um pouco mais distante das áreas mais centrais e metropolitanas, por exemplo, eles falam, poxa, minha região é difícil de fazer venda, o pessoal não consegue entender o serviço que eu presto, não investe tanto em tecnologia e segurança. Na sua visão, dê algumas dicas. O cara tem que vender em grupo de network, tem que começar a participar de grupo de network, tem que participar de grupo de BNI, tem que sair batendo de porta em porta, fazer um perfil no LinkedIn, começar a ligar para as pessoas, dá umas dicas aí. Eu tenho que quebrar o mindset desse negócio da minha região. Cara, esse negócio da minha região, eu tenho alunos do norte ao sul, e todos dizem na minha região e o problema é o mesmo. Sabe? O problema é o mesmo, sim. De todos, né? Não, é que o pessoal não vai pagar porque acha caro. A primeira coisa que eu pergunto é, ele tem carro? A Ford vende mais barato na região dele? Se a Ford vender mais barato na região dele, eu vou entender. Mas não é o caso. Então, o primeiro ponto é de mindset. Tem que quebrar esse mindset de minha região. Esses problemas são comuns em todas as regiões. É difícil vender e é difícil vender mesmo. Então, é preciso desenvolver meios para isso. O Spin é uma que vai ajudar. Eu acho que grupos de network são super legais. Eu participo de grupo de network. E acho que na segunda vez que eu participei de um grupo de network, eu consegui um cliente lá. Gerou um contato. Na terceira, gerou um outro contato e tal. Eu sou, inclusive, mediador. Eu participo de mediação de grupo de network. O pessoal me convidou, eu vou lá, estou lá. Então, assim, acho que esse contato, principalmente... ele é válido não só para o interior, mas para regiões metropolitanas, para capitais também. Porque esses grupos de network vão fomentar, vão fazer você ser conhecido. Tá? Então, mas quem quer começar, independente da região, o que eu faria, tá? O que eu faria se eu estivesse começando hoje? Eu abriria o meu Excel, abriria o Google
e começaria a olhar as empresas que são parecidas com meus clientes hoje. Então, quem é meu cliente hoje? Por que João é o meu cliente? Por que é que o João gosta do meu serviço? Quem são as empresas que são similares ao João, onde eu estou localizado? São essas aqui? Eu vou pegar os contatos delas. Depois eu prepararia um e-mail de introdução, rápido, objetivo, chamando o cara para uma conversa. E depois entraria em contato por telefone para tentar fechar alguma coisa, para tentar marcar uma reunião. E aí rodaria spin e tal. E faria isso com 100 empresas. Depois de fazer com 100 empresas, eu ia ver o que está dando errado e o que está dando certo. Eu não mudaria nada até chegar no número 100. Cheguei em 100, liguei para 100, expectei 100. Agora eu vou ver quanto eu gerei de número e vou ver o que é que deu errado e vou ver o que é que deu certo. Era o que eu faria. Show. E até também colocar uma meta aí, né, de venda, né? Tentar ver, pô, do 100 que eu vou fazer de contato, eu preciso fechar, sei lá, pelo menos 5. Se eu não fechar 5, eu tenho que analisar isso aí. Mas é interessantíssimo, cara. Acredito que não tem desculpa, né? Muitos tentam colocar desculpa, mas não tem desculpa. Precisa começar, não tem jeito. Eu percebo que tem muito medo ainda do profissional TI ligar. E a pergunta que eu faço é, o cliente vai bater em você? Sua esposa vai deixar você porque você ligou para um cliente? O que é que vai acontecer de tão ruim se você ligar? Então, pega a caceta do telefone e liga, velho. Show, cara, show. E exatamente, uma coisa que eu sempre falo, né? O não, a gente já tem. Então, já vai preparado para o não, né? Se você já for preparado para o não, tranquilo. Uma hora o sim vai chegar e você tem que batalhar, continuar fazendo, não tem jeito. E não desanimar, porque é uma venda difícil, não é fácil, né? Não é também dizendo que, poxa, você usar todos os métodos possíveis, você vai vender fácil. Não. Os métodos, como a gente sempre fala, eles facilitam a vida porque você consegue chegar mais rápido onde talvez não usando o método você não chegaria. Então, a ideia dos métodos é facilitar a vida e você conseguir investigar de fato a necessidade do cliente. Galera, estamos muito felizes aí por vocês terem chegado até o final aí. Temos mais ou menos umas 25 pessoas, 24 a 25 pessoas online, tanto no YouTube juntando aí. Infelizmente teve uma regressão de pessoas, a gente teve mais de 500 inscritos aí, mas por conta desses probleminhas aí do YouTube, a galera meio que não participou nos outros dias, mas fiquem tranquilos que vocês vão receber o link da gravação, tá? O Cássio aqui está agradecendo, Lamec, muito bom, parabéns pelo conteúdo. Tem algum grupo de empreendedores de TI? Lamec, você quer sugerir aquele seu grupo lá? Ou você tem algum outro grupo de empreendedores? Cara, tem uns grupos de empreendedores em TI, mas eu confesso que eu não tenho acompanhado muito, não. Porque os grupos lá, muitas vezes o pessoal está focado em coisas diferentes. Ou chega alguém mandando vaga lá, tem vaga em tal coisa, estou procurando gente para isso. Então, assim, eu não tenho achado efetivo muito, não. Os grupos que eu tenho são grupos fechados de alunos mesmo. Tá, beleza. O grupo que não é de empreendedor, o grupo que eu participo é do CFC Desk, mas não é de empreendedor, não. Hoje eu só tenho grupo que eu participo ativamente, empreendedor, só dos meus alunos mesmo. Ó, tivemos duas pessoas falando com o Marcos França, que é parceirão nosso também. Aqui, 50% dos clientes que conseguimos vieram dos grupos de networking. Pô, legal. Começa a fazer outbound aí para esse número aumentar também, cara. É interessante. Uma pergunta do Leandro. Qual a taxa de retorno que você tem com as cold call? Retorno, o que é retorno para você? É de ligação? Conversão? Será que é conversão? O que é? Assim, depende do que você está falando aí. Tá? E dependendo do que for, eu não posso dizer. Fechamento de proposta. Fechamento de proposta? Cara, meu número... deixa eu ver aqui meu número atualizado. Toda vez que alguém pergunta, eu falo o número antigo. Que era a cada 100 que eu colocava no começo, 4 saíam. Não é 100 que eu ligava, apresentava a proposta, não. É 100 que eu via assim como potencial, colocava na minha planilha,
Alguns eu conseguia contato, outros não. No final, saía 4 vendas. Era essa. Mas tem a nova, deixa eu achar aqui. Então, você tinha mais ou menos uma média de 4%. Exatamente, do fluxo total. Mas quando chegava na fase de reunião, consegui marcar a reunião, esse número era de 50%. Entende? Legal. Então, eu filtrava, muitos eu desqualificava. Quando chegava para a reunião, chegava a 8, dessas 8, 4 fechavam. Então, agora, os números novos, cara, se não me engano, eu consegui subir um pouco esse número, mas eu não lembro de cabeça. Preciso consultar o relatório. Pronto. Meu número final do começo até o fim subiu para 18%. Aí, ó. É aquele negócio de você não se acomodar com o modelo, mas sempre estar analisando, refazendo, testando, experimentando, analisando os resultados e sempre fazendo isso, porque você vai melhorando até os clientes que você entende que tem trazido mais conversão, e aí você abandona, né, ou desqualifica aqueles clientes que você sabe que você vai gastar tempo, e tempo do vendedor é dinheiro, né? Então, se você conseguir qualificar o máximo possível, melhor. Uma coisa que é muito importante que o Spin ajuda nisso é que é o seguinte, o vendedor ele não é um consultor de graça. Sim, ele precisa dar o ritmo da conversa. E o Spin ajuda justamente a você dar o ritmo, dar o tom da conversa. Senão o cara quer fazer do vendedor um consultor gratuito. O cara, deu um problema na minha internet, como é que eu faço para resolver? E aí você fica, o cara quer o tempo todo, você seja o Google dele ali, o resolvedor de problema, o entregador de dicas dele, né? Então tem que chamar o cara para real mesmo. Galera, ó, vou ter que encerrar as perguntas, porque a gente já deu uma hora aqui, né, que a gente tinha marcado com o Lameck. Teve algumas outras perguntas, mas fica para a próxima. A gente vai ter também agora me pegou, setembro, outubro, novembro, setembro, outubro, a gente vai ter a nossa série também de vendas. A gente vai trazer também especialistas para estar falando disso, tá? Fica o convite para o Lameck voltar em setembro, hein, Lameck? Você já sabe aí que vai ser cotado, tá bom? Tamo junto. Teremos outros especialistas além do Lameck, tá? Então, provavelmente a gente tem aí também o Lucas Babesco. Ele nem sabe, ele tá sabendo agora porque ele tá assistindo. Então, Lucas, você vai palestrar, tá bom? Em setembro. Então, já fique sabendo, o Lucas aí é o nosso executivo de contas aqui da Start, que também tem conversado com bastante gente aí da área. Galera, eu vou abrir um espaço para o Lameck fazer um jabá de algum conteúdo, de alguma coisa, compartilhamento de alguma coisa. Se você quiser compartilhar o seu curso, alguma coisa, fique à vontade, você tem 1 minutinho aí para falar. E agradecer também, né? Mais 1 minuto, 2 minutos aí para agradecer e dar um jabá. Eu agradeço o Rafa, o convite da Start. Estamos caminhando junto aí, principalmente, tanto como parceiros da solução, como também produzindo conteúdo junto. Pessoal que quer trabalhar mais sobre, quer entender melhor como montar a empresa de TI, como estruturar, vamos bater um papo. É bom que você aprenda como é que... Cadê? Eu vou mandar o meu e-mail aqui, lamec@diferencialti.com.br. A gente bate um papo sobre... eu tenho um curso de empreendedorismo de TI que eu abro vaga 2 vezes no ano, está perto de abrir vaga. Então, eu acompanho esse pessoal lá, eu mentorio, tenho reunião lá, o pessoal está o tempo todo falando, cobrando eles de número. Então, se é empreendedor de TI, quer saber mais sobre isso, vem aqui. E quem precisa reestruturar a forma como faz atividade para entregar melhor o serviço, tem empreendedor que tem muita dúvida de quantas pessoas na equipe eu consigo atender, o número de clientes que eu tenho, se eu dobrar o número de clientes, eu vou precisar dobrar o número de equipe e tal. Então, essas perguntas de gestão do suporte em si, a gente tem a Moxie, que trabalha só com Gira e vai ajudar vocês na implantação. Tem um pessoal muito bacana. Inclusive, tem um ali atrás executando o projeto. Show, hein? Ó, galera, queria agradecer o Lameck e também dar um jabazinho aí final. Tô mandando um link aqui para vocês para falar da nossa conferência do final do ano. O Lameck já está sabendo aí também. A gente vai ter a primeira e principal conferência de segurança cibernética, gestão e negócios para prestadores de serviços de TI. Então, se você é um prestador de serviços de TI que quer começar a pensar mais sobre cibersegurança, esse evento é para você, tá? Então, entra no site, se inscreve lá para saber mais. Em breve, a gente vai estar abrindo a nossa pré-venda e vai ser uma pré-venda especial de um
conteúdo sensacional que a gente vai estar lançando, tá? Também... o Lamec vai estar lá, pô. O Lamec é nosso parceirão. A gente vai ter várias pessoas lá, temos alguns parceiros, então teremos mais de 200 participantes, essa é a nossa intenção. Então, queremos casa cheia, galera. Se inscrevam na conference, vejam quem está participando, os palestrantes, a gente está trazendo gente grande aí, gente que vai compartilhar conteúdo prático, conteúdo de inovação, de tendências, de segurança, para mudar o nosso mindset, a maneira como a gente pensa segurança nesse mundo 4.0, tá? Então, Oi. Cara, brigadão pelo convite, vou ter que correr aqui. Sim, já estou finalizando agora. Vou finalizar agora. Então, se inscrevam lá e a gente agradece o apoio de todo mundo e a participação. Beleza, galera? Um grande abraço, até mais e em breve vocês recebem o link da gravação. Falou, gente. Até mais, Lamec. Tchau, tchau.